O nosso Conselheiro Acácio de hoje vai tratar do tema esoterismo, misticismo e ocultismo. Evidentemente que o formato do programa só me permite fazer citações rápidas, não é? O estudo mais aprofundado sobre isso eu dou em aulas presenciais, tá bem? Bem, eu acho muito importante voltar à carga com essas palavras, sobretudo em razão do momento extremamente distópico que o Brasil vive, com um bando de acelerados que se dizem religiosos, que se dizem cristãos, e que, em nome da defesa deste cristianismo, né, e do bem para a nação, essa gente tem cometido diferentes tipos de crimes, e entre esses crimes, os crimes conceituais, de confusões conceituais, de confusões de conhecimento, né? Então eu sempre chamei esse grupo que chegou ao poder juntamente com o miliciano, cujo nome eu não falo, porque miliciano não é um insulto, é uma categorização, esse grupo que chegou impulsionado pelo movimento internacional da Horda Negra, né, que é disso que se trata. Esse grupo tem feito uma confusão conceitual deliberada, né? Então, há tempos no Brasil vem acontecendo a disseminação de certos conhecimentos, no mínimo esdrúxulos, né? E o grau de imprecisão, de distorção e de fraude contido neles é de tal monta que, para mim, só pode existir dois motivos para isso. Ou é uma ignorância atrevida, né? Ou é uma má-fé deliberada e planejada. Ou os dois juntos, ao mesmo tempo, né? Agora, eu penso que é uma má-fé deliberada e planejada. E essa má-fé, ela atua em dois planos. Como atua os planos da esquerda? Você tem uma linha de intelectuais orgânicos e você depois tem um outro plano onde aquilo é disseminado para o povo, e o povo, na condição de uma horda, né, licantrópica, cada vez mais sedenta de sangue e de vingança, ele sai para derrubar e para exterminar tudo, não é? Bom, em nome da defesa, por que esses conhecimentos têm sido divulgados da forma que são, né? Qual é o argumento? O argumento é, em nome da defesa e do resgate do cristianismo, veja bem, como se o cristianismo precisasse, a Igreja de Cristo precisasse de gente louca que, pela via do conhecimento material, precisasse defender a Igreja de Cristo. Quer dizer, a loucura já parte daqui. Eu não vou nem entrar no aspecto teológico aqui. Não vou nem entrar nisso. Eu vou partir, estou me atendo a um outro ponto. Então, em nome da defesa e do resgate do cristianismo, 3 palavras e seus respectivos conceitos têm sido alvo de ataques sistemáticos: esotérico, místico e oculto. Bem, em relação à evolução e o significado histórico dessas palavras, nós temos no mínimo 5 grandes etapas na história, onde os significados, os usos e os sentidos dessas palavras se alteram radicalmente, a ponto de praticamente não existir continuidade possível entre um termo e outro. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje, quando você fala em esotérico, não tem nada a ver com o esotérico na época de Platão, por exemplo. Então eu cito aqui rapidamente esses 5 grandes períodos, né? Da Grécia Antiga até o século III depois de Cristo, né? Depois nós temos do século III ao século VIII depois de Cristo, né? Já entrou na Idade Média aqui. Os movimentos de messianismo e as grandes ordens religiosas, né, já estavam assentadas dentro da Europa. Então nós temos do século III ao século VIII
um outro perfil da Europa. Vamos lembrar que nessa altura o Islã já estava consolidado, né? Então ali nós temos 3 grandes disputas religiosas e não só. Nós temos o surgimento de do grande debate, né, dos temas da Trindade, portanto das chamadas heterodoxias cristãs. Então o século III ao século VIII. Depois nós temos um terceiro período que vai do século IX ao século XVI. A gente já está no Renascimento. Depois nós temos do século XVI ao século XIX, que pega o período do século XVII ao século XIX, desculpe, que pega o período das grandes revoluções, dos movimentos revolucionários, Revolução Francesa, invasão da Europa por Napoleão, as maçonarias da vida e por aí afora. Depois nós temos do século XX até os dias de hoje. Então veja, em cada etapa desta, essas palavras, místico, esotérico, né, e oculto, tem um significado diferente. Em cada etapa. São 5 etapas. Então hoje, quando esses aloprados da falsa direita vêm falar, xingar, rotular todo mundo de gnóstico, vira e mexe às vezes aqui no próprio canal mesmo, eu falo alguma coisa, entra algum celerado, algum mentecapto e fala assim, o Loriel é gnóstico. Se eu for perguntar para o mentecapto o que é gnose e em qual período ele está me enquadrando e por que o que eu estou falando ele acha baseado em nada, é gnose, vai por aí afora. Ou que eu sou gnóstico. Né? Então, o estudo histórico, linguístico, antropológico das palavras esoterismo, misticismo e ocultismo demanda, vocês querem ter alguma seriedade? Demanda que se inicie com as investigações relativas à etimologia da palavra. A etimologia. Você não pode dizer que uma pera é um abacate, caramba. Não pode, porque uma pera não é um abacate. E a etimologia mudou de tal forma o significado que o esotérico, na época de Platão, era maçã. Hoje ele é abacate. Você não pode continuar dizendo que a palavra permanece. Mas o significado alterou radicalmente. Então, essas palavras, quando elas surgem, no contexto, e aqui eu estou me referindo exclusivamente ao contexto grego em diante, né, elas têm um significado como adjetivo. E somente muito tempo depois se pode estudar essas palavras como substantivo. Então, essas piedosas almas da falsa direita brasileira, né, ou dos agnósticos, ou dos acadêmicos defraudados do Brasil, quando eles falam dessas referidas palavras, eles misturam o adjetivo com o substantivo. Meu Deus do céu, qualquer indivíduo que estudou língua portuguesa, no primário, você aprende a discernir o que é um adjetivo e o que é um substantivo. E um adjetivo não é um substantivo. Não é? Então, místico é um adjetivo. Místico não é misticismo. Misticismo é substantivo. Né? Esotérico é um adjetivo. Esoterismo é o substantivo. Oculto é adjetivo. Ocultismo é substantivo. Gnose é um adjetivo. Gnosticismo é um substantivo. Então veja, essas palavras como adjetivo, elas são aplicadas em um determinado curso da história. E mesmo o esotérico de Platão e o esotérico de Filipe Agripa, tá bem? Vão havendo modificações. A mística que nós temos na Grécia, nas religiões de mistério, não será a mesma mística de Bernardo de Claraval, por exemplo. É preciso entender essas diferenças, que aquelas não são mais diferenças semânticas ou conceituais meramente.
né? Então, para se ter uma ideia, isso aqui já dá uma ideia da magnitude da fraude, da loucura, né, do que essa gente pseudo-religiosa, né, faz. Então, por exemplo, você não pode falar que a pessoa de Bernardo de Claraval, que era um místico, aí a mística trazida para dentro da igreja, já foi um problema trazer a mística para dentro da igreja. Não havia isso. Né? Bernardo de Claraval traz, mas a palavra aqui ainda, e o sentido dela ainda é um adjetivo. Você não pode dizer que a mística de Bernardo de Claraval equivale ao misticismo da Jennifer Lopez, da autora de Hollywood. Né? Você não pode dizer que os ensinamentos esotéricos de Platão ou de Aristóteles, sim, havia um ensinamento exotérico e um ensinamento esotérico. Esoterismo, esotérico, em grego, é uma desinência verbal, significa mais dentro, né, com S. Exotérico, com X, é mais fora. Né? Bem, o esotérico, você não pode dizer que o ensinamento esotérico de Aristóteles equivale ao esoterismo da Elizabeth Clary Prophet, da seita do I Am nos Estados Unidos. Você não pode falar que a cabala do Rabi Shimon Bar Yochai é ou equivale à cabala da Madonna e vai por aí afora. Meu Deus do céu. Ou o Brasil vai adquirir seriedade, ou no campo do conhecimento, aqui eu não estou falando no campo da religião, não. Ou o país descamba cada vez mais para o abismo. Né? Então, as palavras misticismo, esoterismo e ocultismo, isso vale para gnose também, na sua aplicação como substantivo, que é uma aplicação muito recente, eles derivam dos adjetivos místico, esotérico, oculto e gnose. Né? Então hoje, quando se fala em misticismo, esoterismo, ocultismo, sobretudo misticismo New Age, esoterismo New Age, ocultismo New Age, o que isso tem a ver com a mística, com o esotérico e com o oculto de Platão, de Bernardo de Claraval, de Pico della Mirandola, de Raimundo Lu, né, de Paracelso? Rigorosamente nada. Nada. Tá claro? E sequer o misticismo, esoterismo e ocultismo tem a ver, como a direita cristã tem mentido demais da conta, com, recentemente, Júlio Zévola e René Guénon, que são outros autores cujos estudos no Brasil foram submetidos a uma discussão absolutamente ignorante. Absolutamente ignorante. Né? Onde o básico do conceito não é entendido. O básico. Tá? Então, essas palavras hoje, misticismo, esoterismo e ocultismo, trabalhadas aqui como substantivo, elas começaram a ser trabalhadas a partir do século XVIII e XIX. No século XIX elas já entram na academia. As academias do mundo inteiro estudam essas palavras. Tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em cima dessas palavras no mundo inteiro. Só no Brasil que isso não existe. Né? Então essas palavras hoje, com o sentido de substantivo, elas designam áreas distintas de conhecimento e formas de espiritualidade. Tá claro? Então, elas formam categorias que ora se opõem, ora se excluem, ora se incluem. Mas essa oposição, esta exclusão ou esta inclusão depende da forma como você está trabalhando o conceito. Tá claro? Então, portanto, misticismo, assim a grosso modo, não é a mesma coisa que ocultismo. Ocultismo não é a mesma coisa que esoterismo. Misticismo não é esoterismo. Esoterismo não é gnosticismo. E vai por aí afora. Essas palavras, elas não significam, não são sinônimas uma da outra, sequer. Não são. Né? Então, quando você pega e carimba que qualquer coisa no Brasil que se fale
vem o sujeito e fala: você é esotérico, você é ocultista, né? Você é gnóstico. Então, não dá, a gente não tem nem condição de responder, porque quando o sujeito vem com uma tolice dessa, você já sabe que está diante de um ignorante atrevido e não vale a pena perder tempo. E não vale mesmo. Isso não é um desprezo, né? É melhor deletar aquele comentário, porque aquela pessoa não sabe nada, né? Então, essas categorias atuais relativas ao substantivo não tem nada a ver com o significado que elas tinham como adjetivo. Por conseguinte, o ensino de Platão pode ser esotérico, e era, né? E nem por isso a Academia de Platão configurava como uma espécie de escola iniciática como a Rosa Cruz, por exemplo. Tá claro? Então, quanto a isso no Brasil, veja, os pitagóricos eram claramente uma veia iniciática. Agora, o que é a iniciação aqui também? Porque no meio dessa barafunda toda, existe a outra confusão, que é a confusão relativa à palavra tradição. Porque essa palavra tradição ela ficou anexada à tradição iniciática, ficou anexada ao perennialismo. Quer dizer, isso me faz um espanto tão grande, não é? Porque o brasileiro ele acostumou a inventar com os termos e conceitos e achar que aquilo é a realidade, não é? Então, quando você está diante de uma pessoa assim, não adianta você propor nenhum tipo de argumento, tem que largar de mão, né? Então, há uma panaceia institucionalizada, de tal forma que é uma confusão, né? Que isso me custa a querer que seja casual. O início dessa confusão. Trata-se de um projeto de desmonte do conhecimento. Então, quando você induz o indivíduo, sobretudo aquele cara que é instruído, quando aquele sujeito lá de cima induz o indivíduo a confundir o místico Bernardo de Claraval com o misticismo da Jennifer Lopes, isso é uma prova flagrante da fraude e de uma mentira descarada. É de se perguntar por que o cara está fazendo aquilo. Então, dizer que todos os místicos são praticantes de misticismo, por exemplo, é uma das linhas da fraude. Ou dizer que o místico, o esotérico, o oculto e o gnóstico estão sempre ligados a Satanás é outra das linhas da fraude. O sujeito que confunde isso, né, o sujeito que tem um conhecimento, ele não confunde porque ele não sabe. Ele confunde propositalmente para gerar caos, né? O povo que não tem acesso, sobretudo no Brasil, a categorias mínimas de estrutura de conhecimento, ele vai simplesmente propagando aquilo ali num sentido destrutivo. Ora, então, o que nós temos aqui, né? Algumas situações. Para finalizar, eu quero deixar aqui 3 pontos para reflexão. A tradição oral na filosofia antiga, não é? Quando esses termos todos eles eram tratados dentro da tradição oral. A tradição oral é simplesmente aquilo que você fala de boca a ouvido. Aí é preciso entender o que é a tradição, né? Então nós temos uma tradição mesmo. Toda tradição é oral, né? Então nós temos uma tradição num sentido lato do termo, nós temos uma tradição primordial, nós temos uma tradição oral, nós temos uma tradição iniciática. Não confunda uma coisa com a outra. Agora, toda tradição é oral, no sentido de que ela se propaga de boca a ouvido, tá? Há alguém que sabe, e a tradição oral é a forma de transmissão do conhecimento. Toda filosofia era tradição oral, toda ela. Platão falava e alguém escutava. Plotino falava e alguém escutava, né? Então a tradição oral na filosofia antiga foi muito mais importante do que a tradição escrita, por exemplo. Justamente porque a tradição oral, que é esotérica, se passa de mestre a discípulo ou de filósofo
ao aspirante da filosofia, né? Enquanto que a tradição escrita sai da esfera do autor e roda o mundo sem ter quem a defenda, né? Veja que a própria escrita da palavra, transformar o ensinamento em texto, foi algo muito debatido durante muito tempo, porque tem uma série de problemas, né? Então, essa tradição oral, por exemplo, é a posição de Sócrates no Fedro, né? É a posição de Platão. Nem Sócrates, nem Pitágoras, nem Pirro, nem Tales, por exemplo, de Mileto, deixaram nada escrito. Isso foi proposital. A gente só tem ideia dos escritos ou dos ensinamentos de Sócrates via Platão. O mesmo se dá com Pitágoras. São os seus discípulos que vão fazer a recolha. O que Cristo deixou escrito, por exemplo? Nada. A recolha vem depois. Então aqui você tem uma tradição oral e você tem uma escrita. São coisas distintas. Inclusive, o que as sociedades secretas atuais advogam é o fato delas serem justamente esse depósito da tradição oral de saberes antigos. E aí é preciso entender por que a maçonaria se coloca nesse ponto, né? Então, a distinção entre esotérico e exotérico, que é uma distinção que viceja até hoje no Islã, hein? É uma distinção que viceja até hoje, mesmo dentro do cristianismo. É uma distinção que viceja no judaísmo, em qualquer religião. Agora, o Islã se estrutura mesmo dentro dessa diferenciação entre esotérico e exotérico. Daí as taricas, os sheiks, aquela forma extremamente complexa para nós ocidentais, né, que não entendemos, quando não se conhece, esse tipo de formulação de sociedade. Então, a distinção entre o esotérico e o exotérico residiria justamente nisso. Há um saber que não pode ser divulgado e um outro que pode ser divulgado, para que ele não caia em mãos erradas. Meu Deus do céu, não tem nada mais lógico do que isso, não é? O fato de um padre chegar a bispo, o ordenamento do sacerdócio é diferente. Então, o que faz com que um indivíduo chegue a bispo e um padre não chegue a bispo, por exemplo? Há uma distinção aqui do conhecimento. E há uma distinção do ordenamento. E por que um leigo não é um bispo? Então você tem um tipo de saber, no mínimo. Tá claro? Então, quando alguém se disponibiliza a pesquisar este esotérico como aquilo que é mais dentro, está fazendo um grande favor, inclusive a cristandade, né? Porque ele vai deixar que tudo fique à mostra, né? Agora, existe um outro ponto aqui para concluir. A programação da nossa vida, ela não pode ser fundada apenas a partir da noética, ou da noesis, ou do conhecimento racional, não é? A realidade não é como nós pensamos. Ela é múltipla, ela é misteriosa, né? Então, há uma realidade noemática, né, que independe das nossas programações psíquicas. Mesmo para o mundo cotidiano, que eu investigo através da mente, ela tem duas polarizações. A capacidade mental. Ela tem uma capacidade de logos, de razão, e ela tem uma capacidade de intuição. Tá claro? Então, quando a gente entende somente através da razão, está faltando o outro lado. A mente é dual. É dual. Então, a realidade não é como nós pensamos. Os indianos entendem isso muito bem, né? Todos os gregos antigos entendiam isso muito bem. Então, há uma realidade noemática, há uma realidade pela via investigativa do logos, que independe das nossas programações psíquicas. O mundo é diferente daquilo que eu entendo que ele seja. Não é possível que a pessoa não entenda isso, né? Por mais que eu explique o mundo será sempre maior do que eu, né?
Por exemplo, Pavel Florensky nos ensina a fazer uma ascese da noesis, ou seja, nos ensina a deixar morrer todas as nossas expectativas psíquicas para nós atingirmos as coisas. Então, existe um conhecimento, um conteúdo de conhecimento noemático, ou seja, objetivo, mesmo naquilo que nós rejeitamos. E, possuindo este conteúdo noemático, ele é objeto de conhecimento. Gostemos nós disso ou não. Então, a via do conhecimento da mística é uma. Ela atua com um lado da mente. A via do conhecimento da lógica é outra, ela atua com outro lado da mente. Então, misticismo, a mística, o esotérico, a filosofia esotérica, o hermético, o oculto, a mente é dual. Nós temos formas diferentes de apreensão da realidade consoante o lado mental que eu estou trabalhando. E há aqueles, aí sim, quando eles têm um entendimento absolutamente maravilhoso do mundo, que são esses grandes mestres que nos deixam o ensinamento, a mente deles trabalha de uma forma completa. Eles não seccionam. Percebe? Então, com isso aqui, rapidamente, eu entendo que para quem está ouvindo pela primeira vez é um tanto quanto complexo, e é mesmo. É mesmo. Mas isso aqui é para dar uma ideia de que é preciso ter mais responsabilidade e parar de mentir socialmente. E essa gente não tem objetivo de rigorosamente nada, exceto de disseminar a mentira, a dissídia, a confusão. O conhecimento, desde tempos antigos, ele serve para estruturar o ser humano. Estruturar e fazer o ser humano olhar para dentro, de modo que ele se torne uma pessoa melhor. Agora, quando você usa do conhecimento para desestruturar o ser humano e para fazer ele se tornar uma pessoa melhor, aonde ao sair em sociedade ele só cria confusão, nós não estamos no terreno do conhecimento. Isso é diabólico, não é? Bem, então, tenham cuidado. Não confunda místico, esotérico, gnóstico, oculto, que são os adjetivos, com misticismo, esoterismo, ocultismo, gnosticismo. Há, meus caros amigos, 5 grandes períodos, pelo menos, dentro da história, em que o significado dessas palavras de adjetivo a substantivo se alterou radicalmente. Radicalmente. Nós precisamos de começar a ter responsabilidade com o que é disseminado dentro do Brasil. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo Conselheiro Acácio.